Brasil Olímpico, uma candidatura passada a limpo? No Congresso Nacional, duas comissões, uma no Senado e outra na Câmara dos Deputados, foram criadas para discutir os rumos do esporte brasileiro. Mas, infelizmente, tem dirigente que especializou-se em fugir de um bom e saudável debate. O depoimento é forte. Esta é uma realidade. O Brasil é um país corrupto. Tá certo que a declaração não é reveladora, mas neste caso, o senador Álvaro Dias se refere ao esporte brasileiro. É tanto dinheiro público aplicado no alto rendimento e pouco resultado na prática que os parlamentares do Congresso decidiram chamar os dirigentes brasileiros para prestarem esclarecimentos. No Senado Federal, o programa Brasil Olímpico, uma prestação de contas à sociedade, vencedor do prêmio Embratel de melhor reportagem esportiva de 2008, tornou-se referência para um amplo debate. Nossos ídolos trabalham na formação de futuros profissionais do esporte. Como é importante estar aberto. Duas comissões realizadas no Senado. Para entender melhor a finalidade dessas audiências públicas, melhor deixar os senadores, relatores explicarem. A ideia surgiu logo depois que terminaram as Olimpíadas. Nós percebemos que o Brasil não teve o desempenho que a gente gostaria, apesar de termos excelentes atletas, mas não temos número e não temos o treinamento que deveríamos dar. E também pela informação de quanto foi gasto. Nós vamos discutir aquilo que o TCU está levantando para nós com o seu corpo técnico. Vai ser uma espécie de um grupo de trabalho. Nós vamos permanentemente discutir, chegarmos a conclusões e apresentarmos essas conclusões na comissão geral e depois no próprio plenário. Na primeira audiência pública, muitos aspectos foram debatidos. E no meio dos convidados estavam Magic Paula e Lars Grael. Algo que ficou bem nítido na audiência é uma cobrança dos senadores em relação às pessoas que trabalham e convivem com o esporte. Eles disseram que eles são muito acionados pela educação e pela cultura e pelo esporte nada. Então esse dia você ter essa exposição de argumentos, de ideias, de objetivos, né? Só assim que a gente pode construir um esporte melhor, mais saudável, mais plural e mais democrático. 4 de dezembro de 2008. Dia da segunda audiência pública no Senado. Dia em que a Comissão de Educação, Cultura e Esporte viu de tudo. A sessão prometia. Os convidados foram chegando. A única desistência de última hora foi a do ministro dos Esportes, Orlando Silva Júnior. A ausência do principal homem do esporte no Brasil tem explicação. A presença de Alberto Murray Neto, advogado e membro do Comitê Olímpico Brasileiro. A convocação do Ovelha Negra do COB causou uma verdadeira correria. Então, superfaturamento de 1000%, está aqui as razões. O ministro deu uma desculpa, mas o presidente do COB, Carlos Arthur Nussmann, usou de outra estratégia. Entregar a Vossa Excelência os originais da apresentação, o CD... Cada componente da mesa tinha no máximo 15 minutos para a apresentação. Nussmann falou 55. E no final do discurso colocou em prática toda a retórica política, pedindo para sair alegando compromissos inadiáveis. As imagens falam tudo. Bem, eu não tenho nenhum poder para impedi-lo, apesar de que teríamos o maior prazer em tê-lo aqui. É verdade. Até o final. Mas eu queria agradecer a oportunidade e eu transferi um outro compromisso para poder estar aqui hoje. A atitude do dirigente entrou de forma negativa para a história. Foi a primeira vez que um cidadão convocado para depor no Senado abandona uma sessão. A atitude de Carlos Arthur Nussmann não só causou perplexidade, como também desconfiança entre senadores, deputados e convidados. Se algum senador quiser arguir algo da COB, quem responde? É uma boa pergunta. Em toda a audiência, ela foi positiva, à exceção da ausência do presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, que fez a sua exposição e saiu. Infelizmente, né, ela ficou incompleta. Eu questiono isso, eu questiono o COB como o todo-poderoso supremo
que, enfim, também vai cuidar da educação. Quem tem que cuidar da educação é o Ministério da Educação, que infelizmente não está aqui hoje. A Comissão de Educação deverá apresentar aqui um projeto de lei limitando a reeleição para presidentes de confederações. A atitude do presidente da entidade mexeu com a curiosidade de parlamentares que andam cada vez mais com a pulga atrás da orelha. Eu comecei pensando numa CPI da Câmara dos Deputados exclusivamente. E aí eu percebi que estava começando a haver um trabalho junto a deputados para não assinar, ou até para retirar a assinatura. Trabalho feito por quem? Pelo pessoal do COB. Pelo Nussmann, mais exatamente. Falando com líderes, falando com deputados, dizendo que a CPI seria danosa. Mas em nenhum momento aqui você vê no requerimento qualquer referência a COB ou a pessoas. O que nós queremos é propor realmente uma política. Isso começou a parecer muito estranho, sabe? Digo, vai ser melhor uma CPI mista, porque as CPIs mistas são incontroláveis. Quando junta Câmara e Senado, aí, meu amigo, ninguém controla. E queria colocar para os senhores que a nossa Com ou sem Carlos Arthur Nussmann, o debate foi marcado por um bombardeio de acusações. Alberto Murray Neto apresentou documentos e informações que despertaram ainda mais o interesse de muitos senadores. O total foi de mais ou menos 85 milhões. Manutenção da entidade, 23 milhões quase. Manutenção de atletas, 0. Eventos esportivos, 14 milhões. Agora, isso aumenta aqui a nossa disposição. Essa CPI vai sair agora. Agora ela vai sair. E já que estamos no Congresso Nacional, encerramos a reportagem da mesma forma que começamos. O depoimento do senador Álvaro Dias, infelizmente, é o retrato de uma realidade chamada Brasil. No Brasil, nós estamos divididos entre aqueles que assimilaram a corrupção como algo inevitável, então se tornam passivos diante dela, não fiscalizam, não denunciam, não criticam, e aqueles que acham que é dever investigar e criticar, denunciar, colocar o mal à luz para que ele possa ser julgado e eventualmente condenado, né? Mas somos poucos com essa tarefa. É por isso que o Brasil é um dos países mais corruptos do mundo. Quando há um superfaturamento dessa grandeza na realização dos Jogos Pan-Americanos, nós verificamos que esta é uma realidade. O Brasil é um país corrupto. Outra pauta que tem mobilizado o Congresso Nacional está relacionada à Lei de Incentivo ao Esporte. As denúncias são de uma jornalista do Correio Brasiliense, em Brasília. Os bastidores da notícia ainda apresentam profissionais que cumprem, na essência, o papel de jornalista. Na redação do Correio Brasiliense, jornal de grande circulação na região centro-oeste, conhecemos Isabelle Torres, uma repórter especializada em política. Mas na primeira investida no jornalismo esportivo, dá só uma olhada na pauta que ela mergulhou. A ideia inicial da pauta era saber qual é o impacto da Lei de Incentivo ao Esporte. O assunto é sério. A Lei de Incentivo ao Esporte, aprovada desde 2007, é uma das maiores conquistas para o desenvolvimento do esporte nacional. A Lei de Incentivo permite que pessoas físicas e jurídicas realizem doações ou patrocínios de projetos desportivos em troca de renúncia fiscal. Até agora, o governo brasileiro aprovou mais de 160 projetos. E o valor da captação surpreende. São 225 milhões de reais. Só que há muitas dúvidas com relação à aplicação de toda essa verba. Como ela está sendo usada, como ela está sendo feita e como é que o parlamento fiscaliza, que era um papel, deveria fiscalizar.